Recém-publicado pelo Banco Mundial, o livro Professores Excelentes, Como Melhorar a Aprendizagem dos Estudantes na América Latina e no Caribe, traz uma pesquisa com mais de 15 mil salas de aula em 3 mil escolas de 7 países, incluindo o Brasil. A partir dos dados levantados no período entre 2009 e 2013, vamos falar sobre o que é necessário para melhorar a qualidade da educação no Brasil, sob a perspectiva do recrutamento, formação e estímulo aos professores. As nossas convidadas são a pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Bernadette Gatti, e a diretora da Escola Brasileira de Professores, Guiomar Namo de Mello. Muito obrigada. É bom a gente dizer também que as duas são integrantes do Conselho Estadual de Educação. E ao meu lado, Cássia Godoy, para participar conosco aqui dessa discussão, nossa colega jornalista aqui da Univesp TV. Bom, para começar, professoras, antes da gente entrar exatamente no estudo, eu queria fazer uma pergunta mais geral para vocês, para a gente começar assim, digamos, dar o pontapé inicial na nossa conversa. O quanto a qualidade do professor impulsiona o resultado do aluno, o resultado do aprendizado do aluno? Professora. Olha, o que a gente sabe de estudos mais recentes, porque desde que vários países têm avaliações anuais e acumulam muitos dados que permitem a você fazer estudos mais rigorosos, o professor é o fator que mais impacta no desempenho do aluno. Mas o professor é uma coisa muito complexa. O professor é tudo isso que você disse, é recrutamento, é carreira, é formação, né? Mas o trabalho do professor, digamos assim, e a qualidade desse trabalho é um dos fatores. É interessante notar que esses estudos mostram que grande parte do desempenho do aluno é motivado, é determinado pelo que ele traz de casa, pelo seu nível socioeconômico, nível cultural, as experiências de fora da escola e tal. Mas a parte que a escola pode influenciar, dentro dela, o fator que mais pesa é professor. E pesa, e tanto, inclusive, corresponde também ao achado da pesquisa que você está mencionando, dizer que a variação dentro de uma escola pode ser maior do que a variação entre duas escolas de nível socioeconômico diferente, mostrando que você tem, dentro de um mesmo nível socioeconômico, você pode ter professores cujos alunos têm rendimento distinto. Então, você só pode atribuir isso ao professor, claro, a disciplina, o quanto ele domina da disciplina, como ele sabe ensinar, etc. A senhora, professora. Eu acho que o professor não é um ser em si. Não é? Ele está dentro de uma rede, ele está dentro de uma escola. Então, o contexto em que ele está, não é? E aí, a professora Guiomar já falou, você tem uma questão de normas, de carreiras, de apoios que são dados ou não são dados ao professor, não é? E a própria gestão da escola, né, que varia muito, embora você tenha regras gerais, você tem diretores e diretores. Então, a condição do professor, ele não é uma condição isolada, de um ser isolado, porém, ele é fator importante, porque ele está diretamente ligado à ação pedagógica junto com seus alunos. Não é? E não é tão simples discutir qualidade de professor, porque muitas vezes, na mesma escola, nós vemos um professor que numa sala de aula tem um desempenho interessante nessa interação com seus alunos e numa outra sala de aula ele apresenta dificuldades. Então, assim, do ponto de vista da variabilidade das condições, é bem difícil nós termos uma informação correta para definir essa questão da qualidade. No entanto, eu acho que os estudos que trazem essa contribuição são muito interessantes, porque eles são indicadores de alguns caminhos, né? Então, não são definidores, no meu entender, são indicadores, né? Eles sinalizam algumas coisas, porque a realidade é bastante complexa, né? E nós estamos trabalhando, vou só acrescentar, na Fundação Carlos Chagas, eu estou orientando uma equipe que está estudando junto com professores das redes públicas e privadas e com especialistas a questão do que faz um professor, não é? Como ele se constitui. Nós estamos trabalhando numa linha de essa questão, o que veio desse estudo como eixo? Conhecimento, que é o conhecimento da disciplina e o conhecimento para o ensino, que é diferente, né? A questão das práticas associadas a esse tipo de conhecimento e a questão do engajamento, nós estamos chamando de engajamento, como é que ele se situa na profissão, né?
Então, tudo isso é muito importante e nós temos trabalhado muito pouco essas questões entre nós, né? A senhora ia complementar com alguma coisa? Não, o que eu ia dizer é que nenhum estudo define coisas, né? Eu acho que isso é importante que fique claro para o pessoal que está fazendo o curso, né? E quando a gente fala dos estudos, a gente fala sempre de uma evidência que tem que se transformar numa política, né? Então, evidências são fundamentais, mas elas não são absolutamente suficientes. Mas como no Brasil as evidências são bastante raras, não é? Quando elas surgem, a gente dá muito valor. Quer dizer, um estudo semelhante a esse foi feito pelo Cláudio Ferraz e o Fernando Guimarães no Rio de Janeiro. Não é? Que, aliás, o Cláudio Ferraz é uma das pessoas que trabalharam com a Bárbara Bárbara Brahms, com a Bárbara Brahms, né, que é coautora desse livro. E eles conseguiram, no Rio, aplicando provas de conhecimento e de desempenho de aluno fora do sistema SAEB, eles conseguiram identificar também, e vai sempre na mesma direção. Então, embora você possa ter erros de medida, que certamente tem, quer dizer, porque nenhuma medida é exata em ciências humanas, quando você tem evidências que vão corroborando ao longo do tempo e que se repetem em diferentes países e em diferentes contextos, cada vez mais essa evidência vai ganhando força como uma realidade, como aquilo que é mais próximo da realidade. A realidade a gente nunca vai captar, infelizmente, né? Mas ela vai ganhando força como aquilo que é mais próximo. E daí, para ser um indicador de uma referência de políticas, ela se torna cada vez mais confiável, digamos assim. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito do perfil, né, dos professores brasileiros. A gente tem aqui nesse estudo algumas informações que também já existem em outros estudos, falando que a maioria dos professores aqui no Brasil, assim como acontece em outros países da América Latina e do Caribe, é do sexo feminino, com status socioeconômico relativamente baixo. Eles ressaltam aqui que os níveis de educação formal aqui no Brasil seguem aumentando. Tem um dado interessante, em 1995, só 19% dos professores do ensino fundamental aqui no Brasil tinham diploma universitário. Aí eles pegaram um dado do ano 2010 e esse número chegou a 62%. Apesar desse aumento do nível de escolaridade, o que a gente pode dizer do nível dos estudantes que querem estudar para se tornar professores aqui no Brasil? Olha, essa é uma questão que, bom, o aumento houve porque a lei mudou, né? Sim. E aí você teve as perspectivas de formação em nível superior, e eu não sei se isso significou mais qualidade ou menos qualidade, porque, em princípio, os estudos que a gente tem sobre as escolas normais, os institutos de educação de nível médio e os Cefams nos mostram, tá certo, que eles funcionavam muito bem e que eles tinham um estilo de formação de professores, pelo menos para os primeiros anos do ensino fundamental, muito melhor do que a gente verifica hoje nos cursos de pedagogia, que não estavam muito preparados para fazer esta formação dos alfabetizadores, né? Eles estão se ajustando no tempo e demorando para se ajustar, né? E quanto às outras licenciaturas, nós vimos de uma tradição que a gente chama de 3+1, né? Que você faz a formação só disciplinar, né? Absolutamente desvinculada do pedagógico. A Guiomar trabalha muito com isso, né? E essa formação fragmentada, que você não junta o conhecimento com o conhecimento para ensinar, tá certo? Cria uma dificuldade para os anos subsequentes ao ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2, a gente vê as grandes dificuldades. Onde você tem maior número de reprovação é no fundamental 2. Hoje em dia, né? Fundamental 2 é ensino médio. Ensino médio, entende? Onde você trabalha com esses professores. Agora, em termos de perfil, eu acho que tem um lado para a gente, agregando a isso que a Bernadette falou, que eu concordo totalmente, eu acho que tem um lado para a gente considerar. Primeiro, tem um fator histórico. O magistério no Brasil nunca teve prestígio. Toda vez que uma profissão precisa pregar a valorização, é porque ela não é valorizada. O magistério é a única profissão que até a lei diz que tem que fazer a valorização. Quer dizer, ninguém diz que tem que valorizar o médico ou o engenheiro, né? Diz que tem que valorizar o professor. É porque ele não é valorizado, no meu modo de interpretar esse inconsciente coletivo, né? Desde as primeiras faculdades que existiram no Brasil, nunca teve curso de formação de professor em nível superior. As faculdades que vieram para cá com Dom João VI, já lá atrás,
Eram todas faculdades de carreiras nobres e proibida para mulheres. Só foi permitido mulher continuar estudando no nível ginasial quando foi fundado o Colégio Pedro II. Aí sim começou a formar professor, que já mostra que formação de professor era, sabe, de pouco prestígio, não era para a nobreza, tá? Agora, veja só o que nós temos nesse país hoje. Os nossos professores são de nível socioeconômico baixo e, portanto, eles não entram nas faculdades públicas. A maioria deles tem que depender do ensino particular. Nada contra, certo? Desde que você tenha um ensino particular regulado de um jeito certo, né? Eles vêm de uma escola pública de má qualidade. Então, pensa bem, vamos contar a história da Josefa, tá? A Josefa terminou o 3º ano do ensino médio numa escola de periferia noturna em São Paulo. Ela saiu dessa escola de ensino médio com uma formação básica de péssima qualidade. Ela mal sabe escrever corretamente, ela não domina o cálculo matemático com precisão, não é? E ela não consegue, obviamente, entrar na USP, ela vai entrar numa faculdade particular. Ela vai estudar à noite. Até há pouco tempo, ela ia pagar para estudar à noite, porque ela estava entrando numa escola particular. Hoje tem outras facilidades, mas assim mesmo não é para todo mundo, tá? E ela paga. Ela pode não pagar do bolso dela, mas quando ela consegue uma vaga do ProUni, está sendo pago, claro, tá? Por alguém, tá? Ela estuda à noite. E, portanto, se ela dá aula de 1ª a 4ª série, se ela quiser dar aula de 1ª a 4ª série ou de educação infantil, ela não tem aonde fazer estágio. Correto? Uhum. Ela pagou por isto, por um curso de má qualidade, e ela volta para dar aula onde? Na escola pública de onde ela saiu. Isso perpetua o ciclo de má qualidade. Se você não enfiar uma cunha num ponto deste e introduzir uma ruptura nessa roda que vai reproduzindo a si mesma, é a tal história, quer dizer, se você não quebrar os ovos, você não vai comer omelete em matéria de formação de professor. E nós poderíamos acrescentar aí, quer dizer, os cursos à distância, que a maioria deles é oferecido de forma muito precária. E você vê que este aluno, esta aluna que sai de um ensino médio muito fraco, com muita dificuldade de leitura, tá certo? Muita dificuldade de interpretar um texto, vai ter que entrar numa licenciatura, tá certo? Onde vai ter textos com linguagem um pouquinho mais sofisticada. Vamos só pegar a pedagogia. Ele vai enfrentar um texto de filosofia, da educação, ou um texto de psicologia da educação, do desenvolvimento, quando usam, né? Ou se você entra na matemática, vai ter cálculo 1, cálculo 2, enfim. Na biologia, você vai ter questões sobre fisiologia, coisas de estruturas. Tem dificuldade de leitura, portanto, dificulta muito o conhecimento dela. Por isso, o abandono na educação à distância, né? Porque mesmo você tendo uma tutoria, né, via internet, essa tutoria não supre as dificuldades básicas que esses alunos, esses estudantes têm. No entanto, eu vou trazer um ponto. Eles pertencem a um estamento social emergente e com muita vontade de vencer, muita vontade de ir para frente, melhorar o seu status. Esta motivação é que é mal aproveitada também pelas políticas, em relação aos professores. Sem dúvida. Isso é muito bem lembrado, inclusive, porque se você desse um pouco mais de estímulo para esse pessoal, é um pessoal que tem garra, que está subindo de uma classe social, né? Mas para isto, e a gente tem uma proposta que foi feita para a Secretaria da Educação de São Paulo, esperamos que eventualmente alguém se interesse por realizá-la, é de você ter um Instituto Superior de Educação com as licenciaturas não só de pedagogia como das outras, mas você fazer isso durante o dia e o Estado pagar uma bolsa de manutenção para este aluno estudar, se não em período integral, num período estendido. A gente pode comparar até com o antigo Cefam, mais ou menos seria isso. Como se fosse o antigo Cefam, só que em nível superior e agregando licenciaturas,
provavelmente dando preferência a licenciaturas onde tem mais falta de professor, como é física, química, matemática, né? E essa escola funcionaria com bolsa. São Paulo é um estado que tem condições de financiar um projeto desse tipo, né? E que fizesse desse curso uma espécie de referência, porque a nossa má qualidade em matéria de formação de professores é tão grande que não existe uma boa referência no Brasil. Por exemplo, o negócio do ensino à distância, né? Quando Darcy Ribeiro estava assim, já para morrer, ele insistiu junto do Fernando Henrique e do Paulo Renato que montassem uma escola superior à distância no Brasil para a formação de professores. Era o sonho da vida do Darcy, né? O Fernando prometeu isso e financiou a elaboração de um projeto de educação à distância, que nunca foi para frente porque outras coisas se miscuíram no meio do caminho. Eu participei de um pedacinho desse projeto, ele era um projeto enorme, coordenado pela fundação que tem o nome do Darcy Ribeiro, né? E atualmente não existe. Esse poderia ser um curso de referência na área de educação à distância. O Brasil precisa dessas referências que sejam mais rigorosas do ponto de vista de formação. Lembrando do exemplo aqui da própria Univesp, né, do curso em parceria com a Unesp, que nós tivemos a conclusão da primeira turma no ano passado, foi um curso justamente diferenciado pelo fato do aluno ser um curso semipresencial, a gente pode dizer assim, né? O aluno tinha essa carga 2 vezes por semana em casa, mas 3 vezes por semana ele estava presencialmente, um curso já feito de maneira diferenciada desses demais, que são quase todos 100% à distância. Acho que é legal a gente colocar essa experiência aqui também. A Secretaria da Educação teve um projeto desse tipo, chamado o PEC for Prof, na época em que a secretária era a professora Rosa, a Bernadette lembra bem, ela deve ter acompanhado bem, porque acho que você estava no conselho, né, Bernadette? Estava no conselho, né? E esse modelo do PEC for Prof era o que hoje a gente chama blended, porque o aluno ia toda noite para uma sala de aula, mas essa sala de aula era remota, e ele lá recebia um conteúdo online ou por vídeo, por TV, e ele tinha um docente da universidade responsável e um tutor presencial. É o que acontecia com o curso da Univesp também. Que funcionava todo dia, que também foi um curso mais ou menos dentro desse modelo, que antecipou isso que a gente chama de blended learning, de flip, de salas, de curso, de aula invertida, esse tipo de coisa. Foram exemplos de cursos à distância que funcionaram bastante bem. Eu fiz uma avaliação desse curso, que foi inclusive publicada, do PEC for Prof da Secretaria, e os resultados foram extremamente positivos. Agora, a gente falando um pouco sobre o tempo que o professor utiliza na sala de aula, a gente imagina que a sala de aula, o professor está lá com os alunos realmente para ensinar. Mas o estudo, ele traz um dado muito interessante, acho que a gente tem ali o gráfico, Cássia. Tem o gráfico. Vamos aqui. Exatamente. Da discriminação do tempo do professor fora da tarefa pedagógica, inclusive no dado brasileiro, com uma parcela importante desse tempo, com o professor simplesmente fora da sala de aula. A gente pode dizer que dá para estabelecer uma correlação entre o uso do tempo por parte dos professores e o resultado da aprendizagem, professora? Eu acho que a pesquisa estabelece. Não é? Você precisaria reiterar, repetir esse tipo de estudos com outros professores em outros contextos, porque é a maneira que a gente tem em ciências humanas de ir acumulando evidências que vão ficando cada vez mais fortes na medida em que elas... Agora, faz sentido? Não faz sentido para um observador do senso comum? Sim. Faz todo sentido. Quanto mais o professor tiver exatamente voltado para a questão de dar aula e de ensinar aquele aluno, você veja, o professor na sala de aula, ele administra 4 coisas que são vitais. Ele administra o tempo, e o tempo é a variável talvez mais importante que existe. Ele administra o conteúdo, ele que seleciona, ele que dosa, né? Ele administra o espaço, porque o espaço é parte inseparável da aprendizagem, ele administra o vínculo. Quanto mais ele tiver livre para administrar o vínculo, que é o condutor do processo de ensino-aprendizagem, tanto melhor. De modo que se ele usa o tempo mais racionalmente, se ele controla o espaço melhor, ele fica mais disponível para isto que nesse estudo chamou de tempo na tarefa, e que eu chamo de vínculo, de administrar o vínculo com a sala de aula, o vínculo com o aluno,
envolver, engajar, motivar, né? Tem a questão também, que acho que é importante a gente colocar aqui, tem os conflitos que o professor administra na sala de aula, quando ele administra o vínculo, ele administra conflitos. Exatamente. Muitos. Não é uma tarefa trivial, o magistério é... Hoje, as ciências humanas em geral, e sobretudo os economistas, porque os economistas hoje em dia são quem mais dão valor à educação, fora dos educadores, claro, né? Estão descobrindo que esse negócio de ensinar é uma coisa séria. Em relação a esse gráfico e administração do tempo em sala de aula, a gente observa que o Brasil, a primeira barrinha, que é a mais alta de todas, né, em todos os países, que é de atividade econômica em sala de aula, o Brasil está em torno de 60%, ou seja, 60% do tempo em sala de aula, o professor brasileiro está transmitindo conhecimento, conteúdo de fato, né? Aí a segunda barrinha ali está na organização da sala. E a terceira barra, que me chamou bastante atenção, é o professor fora de tarefa. Quer dizer, o professor pode estar interagindo socialmente, pode estar na porta da sala, não está nem administrando e nem transmitindo conteúdo. O Brasil, na transmissão de conteúdo e atividade acadêmica, está em 60%. O ideal é 85%, segundo o estudo. O que falta para a gente chegar mais perto desse padrão ouro? O que a gente pode fazer? Acho que é a organização da própria escola, né? Que a organização da própria escola é que precisaria ter mais atenção das políticas públicas, não é? E nesse caso, quer dizer, como é que você estrutura a distribuição das disciplinas ou da atividade que o professor vai desenvolver num determinado tempo? E os apoios pedagógicos que ele pode contar para usar melhor o seu tempo. Né? Nós não temos, por exemplo, como no Canadá, nas escolas tem um serviço de apoio audiovisual e midiático que prepara tudo para o professor entrar na sala de aula e poder, desde que ele entra, utilizar o tempo pedagógico da sala de aula, né? E para motivação, desenvolvimento de problematização, capacidade de pensar, de raciocinar. Nós não temos esse tipo de apoio. As nossas escolas, elas são pobres, né? Nós temos uma educação bastante empobrecida em que pese o esforço dos professores de utilizar os conhecimentos e de enfatizar que é preciso aprender algum tipo de conhecimento, que é a função da escola. Né? Agora, falta estrutura de gestão pedagógica nas escolas. Né? E aí o professor ele entra num esquema que já consome boa parte do seu tempo com organizar a sala de aula, não é? Ou ele se sente desmotivado e fica conversando no corredor ou na porta, ou conversa, bate papo um monte de coisa com os próprios alunos, ficam copiando, entende? Então, é uma coisa de gestão pedagógica da escola, sobre a qual nós temos trabalhado muito pouco. Eu acho que nós temos, primeiro, um número de horas reduzidos para aulas, tá certo? A má distribuição desse tempo, que essa história de 50 minutos, ou faz blocos, entende? 2, né? É uma questão muito complicada. Nós precisaríamos mudar esta perspectiva, né? Trabalhar com blocos, trabalhar com outro conjunto de atividades. Então, assim, eu digo o seguinte, falta uma política de gestão pedagógica que incida diretamente na estrutura da escola. Não uma gestão que vai obrigar a determinar, mas uma gestão que permita, tá certo? Que o professor utilize melhor o seu tempo com seus alunos na sua formação acadêmica, que é necessário. Nós sabemos que hoje o conhecimento é fundamental para a vida em sociedade, para a própria vida humana. Quer dizer, nossa saúde muitas vezes depende de você ter certos conhecimentos associados à biologia, não é? Que são conhecimentos básicos que estão lá, tá certo? Nos currículos do ensino fundamental. Só que muitas vezes esses conhecimentos não são trabalhados, e não são trabalhados associando as questões da existência humana. Né? Então, nós precisaríamos pensar um pouco mais na questão da gestão pedagógica e de auxiliar este professor a aproveitar melhor o seu tempo de trabalho. Agora, eu acho que, além da gestão pedagógica, com a qual eu concordo, acho que é importante, na formação do professor, ele não aprende esta questão da gestão da sala de aula, da gestão do tempo, da gestão do material, da gestão do vínculo, entende? Quer dizer, os nossos cursos de formação de professor são muito superficiais nesse tipo de coisa. E nós sabemos que nós estamos preparando gente para uma tarefa que não é simples. Ninguém melhor do que o Perrenu definiu isso, né? Que dar aulas, o ensino,
agir na urgência e decidir na incerteza. Quer dizer, existe um grau de incerteza na sala de aula que o professor tem que saber administrar. Eu gostaria de lembrar aqui do livro do Lemov. Eu não sei se vocês conhecem o Aula Nota 10. Não conheço. Quando você começa a ler o livro, você fala assim, isso aqui é um monte de receitinha. Mas depois que você começa a pôr mais atenção, quer dizer, o que o Lemov está preocupado? Ele não está preocupado nem com conteúdo, nem com grandes conhecimentos pedagógicos. Ele está preocupado em dizer para o professor, professor, arrume o lugar antes de você começar a aula. Então, chegue 5 minutos antes e dê alguma atenção. Espere o seu aluno na porta, para que ele saiba que você que está recepcionando ele. Aquele espaço é seu, professor. Então, você recebe o aluno. E ele dá uma série ele tem 45 técnicas, das quais eu diria que pelo menos umas 10 são como usar o tempo. Desde como distribuir material, porque tem professor que perde muito tempão, ele indo assim, treine seus alunos. Essa ajuda, né? Isso. Até como fazer pergunta, entende? Então, esse tipo de coisa que os nossos pedagogos sempre viram o nariz e acham que, mas isto é receitinha, não sei o quê. Você sabe que funciona? Quem usa o Claude Lemov diz, o Doug Lemov, que melhorou o uso do tempo para ele. O espaço, então, é uma coisa, eu nunca tinha percebido isso, assim, nunca deixe um lugar da sala de aula sem a sua presença. Quando você olha, que você vê que é um lugar ali que você nunca esteve, é porque você está perdendo o controle do seu território. É muito interessante esse livro. E pode ajudar justamente a ganhar mais tempo para o que mais interessa, claro, que é a pedagogia, que é, na verdade, conteúdo, né? Ele baseia muito em exemplos, né? Que é bem interessante. Ele enriquece com muitos exemplos de professores efetivos que trabalharam com o trabalho, então é muito interessante. E assim, acho que nós é que enxergamos como receita, vamos dizer, as dicas que ele dá a partir dos professores, entende? Mas ao dar uma dica, olha, tente, ele não está dizendo, faça, é a regra, você tem um protocolo a seguir, não é bem isso. Você tem essas questões que ele traz e o professor mobiliza como ele quiser, o que lhe toca. Puxa vida, nunca pensei em chegar antes e esperar os meus alunos. Exatamente. Entende? Vamos ver se isso funciona. E ele vai pôr a experiência e vai investigar se isso funciona ou não naquele lugar onde ele trabalha. Essas coisas são importantes, elas parecem que não... Eu, quando fiz a escola normal, aprendi como apagar a lousa, porque a gente usava giz. Como apagar a lousa muito bem para não perturbar a saúde dos meus alunos. Mas era por isso que o curso não funcionava. Essas questões, porque a pedagogia, o curso de formação superior, a gente tem que lembrar que ele tem muitas questões a serem tratadas, né? Ou seja, as pedagogias e as didáticas de cada uma dessas disciplinas que o professor polivalente, por exemplo, fica responsável. As artes, a história, a geografia, tem a educação infantil, que também já é um conteúdo muito rico e muito particular. Tem as outras questões também, então como é que sobra tempo para o mais importante, que são essas questões que são importantes também, que são essas questões que o magistério tratava muito bem, que é como ensinar, não é isso? E como é que você trabalha num curso de pedagogia, tá certo? As 16 funções que é atribuído a ele. Ou seja, embora se atribua, na essência, que ele forme professores para os primeiros anos do ensino fundamental, da educação básica, na verdade, é muito difícil você formar bem um professor alfabetizador e um professor para pré-escola e creche. Não é? Você imagina o que é trabalhar com bebês, entende? Claro que você não vai passar conhecimento, mas como é que você conhece o desenvolvimento do bebê, como é que você constrói ambientes estimulantes para que esse bebê desenvolva bem as suas formações cognitivas, não é fácil. Ou seja, nós fazemos arremedo, nós precisaríamos rever isso tudo, porque não é possível, num curso de 2.800 horas, 3.200 no caso com estágio, você formar professores para essas especialidades, e mais para a EJA. E para gestão, e para administração. Avaliação. Então, quer dizer, nós estamos fazendo um simulacro. E mais todos os espaços pedagógicos de fora da escola. Da escola, né? Educação não formal. Ou seja, é uma questão que a gente ficaria aqui conversando por muito tempo, não é mesmo? Os problemas, enfim, as sugestões, elas não acabam em meia hora de discussão. Então, vocês estão convidadas novamente a participar com a gente numa outra oportunidade aqui no Educação Brasileira. Muito
obrigada, professora Guiomar, por participar com a gente, professora Bernadette e Cássia Godoy também, que nos ajudou aqui com esses questionamentos do dia de hoje. Eu queria terminar com uma sugestão. Faça um debate ou uma mesa redonda sobre o livro do Doug Lemov. Vamos para propor, divulgar, inclusive, entre os alunos do curso. Tá ótimo, então. Tá bom? O Educação Brasileira de hoje termina por aqui. A gente volta quarta-feira que vem. Até lá.